E anotem, Bolsonaro será presidente em 2026. Anotem. Ah, mas ele está inelegível. Ué, Lula estava preso por 3 instâncias. Saiu por causa do CPF. CPF é o CEP. Vamos falar sobre isso daqui. Marco Rubio postou tem uns 30 minutos. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados, até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices. Ou seja, não é só autoridade, não. Os cúmplices, que eu dizia para vocês, não cumprem ordens ilegais. Está aqui. Na censura de americanos, começa de americanos, óbvio, a liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre a qual governos estrangeiros não têm autoridade. Ou seja, Alexandre já perdeu o visto dele. E isso, eu conheço a cultura americana, para postar, tá no Twitter, depois para postar já falando sobre isso, ele não ia dar o gostinho de botar o nome do Alexandre de Moraes, né? Senão Alexandre de Moraes ia achar. Mas, Alexandre, não é só a questão de você perder o visto. A partir de agora, você vai entrar no, como é que fala, no homicídio financeiro. Então, você não vai poder ter absolutamente nada com qualquer empresa, que até a empresa americana tenha, vamos dizer assim, porcentagens em algumas empresas até brasileiras. Qualquer relação. Você não vai ter cartão de crédito. Você não vai poder ter Netflix. Você não vai poder acessar o Google. Você não vai poder acessar nenhuma plataforma, Alexandre. Alexandre, e tem mais. Como se você quiser pegar um avião para ir para outro país, se for um país aliado dos Estados Unidos, que é quase todos os países do mundo, você não vai entrar. Bancos que você tem relação aqui no Brasil, se tiver qualquer negócio com bancos americanos, você vai ter tudo bloqueado. Ou seja, a sua única opção é ficar no sinal de trânsito pedindo dinheiro para comer. Porque aqui está dizendo que não é só você não, Alexandre. É a tua esposa, os policiais federais que compactuaram com a censura de um senador da República e de vários brasileiros e americanos. Então, hoje, 11 da manhã, Marco Rubio torna-se oficial o início dos bloqueios dos passaportes dos ministros e cúmplices. Aqui está bem claro, cúmplices. Aí eu falei para vocês, policiais federais, não cumprem ordens ilegais. Um dia isso vai estourar na mão de vocês. Vocês também vão ser incluídos. Não acreditaram? Está aqui. Fábio Shaw, eu fui o primeiro a falar da sua existência enquanto você ficava, vamos dizer assim, sumido. Ninguém sabia que você existia. E eu tornei o seu nome e sua foto pública. Você compactuou, para não dizer que você foi um Alexandre na Polícia Federal. Alexandre na STF e você na Polícia Federal. Então a sua família vai sofrer por isso. Todo mundo ao redor vai, não é? Perder o visto é simbólico. As consequências disso é que são trágicas. Porque quando você perde o visto americano, não é porque você assim, está proibido de entrar aqui porque a gente não quer. Não é igual você ir no consulado e pedir o visto para entrar, e o cônsul falar assim, não, carimbo, não vou autorizar hoje não, volta daqui
alguns meses para tentar. Acabou. Acabou. Não tem possibilidade mais, nunca mais, de você entrar nos Estados Unidos, de ter qualquer relação comercial com qualquer empresa no mundo ligada aos americanos. Aí as pessoas têm falado, eu tenho escutado até do STF um absurdo, falando que é uma invasão, um ataque à nossa soberania. Gente, vamos parar para pensar. O que os Estados Unidos está dizendo aqui é o seguinte: Alexandre, nós não queremos você na nossa casa. Então, assim, Alexandre, esquece a possibilidade de você vir à nossa casa. E ainda mais, qualquer relação que você tiver com parentes nossos, eles vão fechar as portas para você. Então, não tem invasão dos Estados Unidos aqui. Não existe nada disso, gente. Não cai nessa narrativa mentirosa. O que os Estados Unidos está fazendo é o seguinte: não, você é uma pessoa não grata. Não queremos você, não só em solo americano, como também fazendo negócios com qualquer americano. E não precisou os Estados Unidos vir ao Brasil. E já tinha saído a decisão no órgão internacional que eu disse para vocês, que condenou Alexandre por 5 crimes de violação aos meus direitos de senador da República, que ainda eu continuo censurado, só tem no YouTube. E está aqui, Marco Rubio, simplesmente com quem eu trabalhei desde 2019. Eu mandei esse e-mail, é claro que está comprovando que é do governo dos Estados Unidos, e simplesmente dizendo que toda a sua solicitação, senador, já está sendo providenciado. Que será que solicitação foi essa? Que será que solicitação foi essa que já chegou a essa? Tem mais. Então, para quem achou que era mentira, que eu era bravateiro, que eu não falava nada que era verdade, aqui com um grupo de inteligência. Você sabe com quem eu estou falando, que mora nos Estados Unidos? Um repórter que tem um canal no YouTube, que falou que não existia, que ele mora lá há 10 anos, não existia agência de inteligência no Capitólio. Só vou falar inicial, PF. Não é PF da Polícia Federal, não. Ele sabe quem é. PF, dá uma olhadinha aqui, ó. Procura saber o que é SSCI. Procura saber o que é SSCI. Eu estou mostrando porque eles já não estão funcionando mais. Jamais mostraria isso, né? Então, porque está todo mundo agora com o Rubio como secretário de Estado. Quer ver aqui, ó, outro? 2 de julho de 2023. Eu falando de Serviço de Inteligência do Congresso. Olha quem eu assinalei. Vamos ver a data. Confere a data. Apesar de estar tudo ao contrário, depois vocês viram. Mas olha quem eu estava falando e olha o órgão que eu estava falando. Será que foi coincidência que dia 2 de julho de 2023, eu já falando com o grupo de inteligência do Capitólio, tá aqui, ó, escrito inteligência ainda, falando com o Capitólio sobre Alexandre de Moraes? Coincidência, né? Aí agora aparece um monte de pai do filho bonito, e eu tomando porrada, censurado. Aí o meu questionamento é esse: vocês acham, se eu estivesse mentindo, se eu não tivesse nada de fato, de concreto, Alexandre ia perseguir um senador da República, ia invadir esse gabinete para tentar achar alguma coisa e se deu mal, ia invadir minha casa, ia me censurar, ia tirar meu salário, ia dar uma multa de 50 milhões? Vocês acham que ele faria isso se eu fosse um bravateiro? Vocês acham? Poxa, gente. E muita gente acreditou nisso. Inclusive gente da direita, que deveria ao menos ter a hombridade de me ligar para ter algumas informações, que eu poderia dar algumas, não todas, antes de sair nas redes sociais para falar besteira.
Impressionante como a família Bolsonaro foi correto, ético e trabalhou pela verdade. E é o maior escândalo que vocês podem imaginar é o que está acontecendo com o Bolsonaro, o maior escândalo. Então isso aqui, ó, vou mostrar para vocês o nosso núcleo duro de investigação contra Alexandre. Isso já é janeiro de 2024, janeiro do ano passado. Vocês vão ler pelos e-mails, Serviço Secreto do Capitólio, junto com o grupo do Marco Rubio. Toma lá. Toma aí, gente. Engole essa aí, quem duvidou. Isso aqui é para quem duvidou, dizendo que eu era bravateiro, mentiroso. Está aqui, ó. Tem muito mais coisa para mostrar para vocês. Muito mais. Mas está aqui, ó, para quem duvidar. Está aqui, ó. @Rubio, @SSI, Tá aprovado? Acabou essa narrativa de bravateiro, que o senador Duval só fala e não prova. Tudo tem seu tempo. Agora começou. Agora começou. Agora vai começar, ó, mais outro e-mail. Agora vai começar, já que o Alexandre, né, já começou a ir a ladeira abaixo, agora oficialmente. Alexandre, cada dia que passa que eu continuo censurado, sem passaporte, sem salário, você está me dando a oportunidade de entrar com uma ação indenizatória contra você. Eu não sei de onde você vai tirar dinheiro. Você vai estar... E contra a União. E não vai ser pouco, não. Eu vou entrar bonito. E aí, para vocês que duvidaram, o Paulo F., sabe o que eu estou falando? Você ficou postando em redes sociais aí, dizendo que eu era mentiroso, que eu não tinha prova nenhuma, e que você era o salvador da pátria. Que você já dizia antes. Você sabe que a informação era eu que te dava. Claro que você está aí, você tinha outros também. Não era eu o único. Estou sendo sincero, franco. Mas tinha muita informação que você pegava de mim, falava no seu programa, não dava o crédito, dizia que era você que tinha, e ainda veio recentemente postar que eu era um mentiroso. Mentiroso? Aqui, ó, 2 e-mails. Eu tenho centenas aqui. Eu não vou mostrar ainda não, porque vai expor algumas pessoas que o e-mail ainda funciona. Então tá aqui. Tudo aqui. 2 e-mails. 2 e-mails. Eu grampeei. Ó. Ó. Defesa do Brasil Congresso. 2 e-mails. Tá aprovado aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo é mentira do dia 8 de janeiro. Mentira! Não teve golpe de Estado nenhum. Mentira. Eu tô assim com fartas documentações. Alexandre, não tem jeito, Alexandre. O mundo, quando começou a saber, porque eu fui para o mundo. Eu não fiquei perdendo tempo aqui no Brasil para falar para Globo, para Globo News, para TV do Brasil, para ver se alguém ajuda. Claro que não. Aqui não ia dar nada. São os órgãos internacionais mesmo que ia começar a fazer pressão, porque o Brasil deixou de ser uma democracia. Aí vem a base do Lula e vem falando, nossa, nós estamos vivendo um momento ímpar da democracia, hipócritas, mentirosos, mentindo para os seus eleitores, mentirosos. E está aqui, pouca coisa, mas uma listagemzinha aqui de @Rubio, Serviço de Inteligência do Congresso Americano. Isso daqui é referente a 2 e-mails só. 2 e-mails, 2 pastinhas de e-mails. Então, o que é de fato, foram 13 mil páginas enviadas, e eu pedi para que o amigo Marco Rubio acelerasse o processo, porque Alexandre estava fazendo ainda muita maldade
E essas audiências aí, absurdas. Aí eu recebi isso, dizendo que os meus pedidos já estavam sendo providenciados. Aqui, quem sabe inglês, inverte e traduz depois. Aqui está dizendo, senador, as suas solicitações estão sendo providenciadas. O vento começou a mudar. Alexandre, que duvidava, e os ministros que faziam piadinha de quem ia perder visto, não é só perda de visto. E não é só o Alexandre, é a família do Alexandre, os juízes que estavam com o Alexandre, os assessores do Alexandre, os policiais federais, os delegados, Xó, seu cagão, pediu licença, ficou com medinho, aí penduraram um macaco no carro dele, ele achou que era uma ameaça, porque identificaram ele, e o macaco era do filho dele. E ele chamou a Polícia Federal urgente, porque estavam perseguindo ele, identificaram o carro dele, botando um macaco azul preso no limpador de para-brisa. E aí a mulher dele falou assim, ô Xó, isso é do nosso filho. Que mico. Para quem perseguia e fazia o que fazia com crueldade, tu é um cagão. É muito fácil ter, quando tem costas quentes, ser machão. Aí é fácil, né? Agora, machão é quando não tem ninguém na retaguarda para dar proteção e vai para o confronto. Aí você pediu licença médica, porque você ficou estressado, porque eu publiquei a sua foto. Eu publiquei a sua foto, é a única que todo mundo tem, porque você tentou de tudo para nunca ser descoberto. Mas você não esperava que um capixaba iria descobrir você também. Você era apenas um secretário do Alexandre. Não tinha nada de pedidos da Polícia Federal. Era pedidos do Alexandre e você assinava para dar a entender que a Polícia Federal que demandou. Eu falei para você que você também iria cair, como muitos outros policiais federais. Infelizmente. Infelizmente. Não acreditaram que eu estava fazendo bravata. Como que alguém faz bravata e sendo perseguido do jeito que eu sou? Tem mais senadores na posição censurado, sem salário, há mais de 2 anos? Então, gente, eu não fico só no gogó. Eu vou para as provas, eu vou para os documentos. É isso que é o meu trabalho, é documentar. Não é ficar iludindo vocês, vamos fazer, temos que fazer. Eu vi que não ia ter impeachment. Eu vi que a casa não ia ter. Agradeço os 42 senadores que tiveram coragem de assinar um documento em minha defesa. Ou seja, deixaram claro para Alexandre, estamos botando o nome para dizer que não concordamos com você. E foram perseguidos pelo Alexandre. Agradeço aqui os 42 senadores corajosos. Eu já li o nome deles várias vezes. Pode procurar saber quem são. O resto, cagão. E compactuando com o Alexandre. Acharam que não ia acontecer. Acharam que o Biden ia continuar no governo. Nunca poderiam achar que Trump ia ser presidente. E nunca iam achar que Marco Rubio ia ser secretário de Estado. E muito menos que o senador Marcos Duval tinha uma relação profissional com Marco Rubio. Desde 2019. E nunca poderia imaginar que eu estava na comissão representativa no dia 8 de janeiro. Alexandre, você nem faz ideia do que é comissão representativa. E você inventou um inquérito que eu estava atrapalhando as investigações. O limitador limitado de inteligência procurava saber antes. A função que eu estava exercendo era da comissão representativa. Depois, pede para um dos seus capatazes aí levantar o que faz quem integra a comissão representativa. E você me botando em inquérito e a imprensa comprando as tuas narrativas,
que eu estava interferindo nas investigações, que eu estava envolvido no golpe do dia 8, eu nem fui denunciado, eu não respondo por nenhum crime, Alexandre. E você já começou respondendo por 5. Olha a balança. Quem que estava com a verdade? É claro que aqui no Brasil não teria espaço. Ninguém ia dar ouvido, porque estava todo mundo com medo de você. Estavam. Agora acabou. Marco Rubio, secretário de Estado, postar isso, pronto. Deu o recado. Daqui para frente, você vai dar pitizinhos para mostrar que ainda é machão, mas dá uma estudada como é que foi o fim dos ditadores na história da humanidade, todos eles. Faz um estudo, Alexandre, de todos os ditadores. Como é que foi o fim dos ditadores? Vai ser o teu. Brasil, só estamos começando. Como eu disse para vocês, ia chegar o tempo. E isso aqui, máximo 10% do que está para vir. E só esses 10% já está deixando ele, ó, pedindo socorro para Lula. Olha só, hein? Xandão, pedindo socorro, Lula, me ajuda. O Brasil tem que me representar, não é eu, não é o STF, é o Brasil. Pois é, Brasil. Então tá aí, né? Realmente, o senador Marcos Duval, ele tem vários documentos que comprovam que as coisas estão andando ali nos Estados Unidos. E agora essa sinalização claríssima, né, do Marco Rubio, que está ali trabalhando diretamente com Donald Trump, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que funciona. Não é igual esse departamento que nós temos aqui no Brasil, que tem uma insegurança jurídica tremenda, onde você não sabe para que bando que vai, depende de quem está com a caneta na mão. Lá não. E é muito pior do que apenas visto cancelado, é muito pior do que retenção de passaporte, é muito pior do que simplesmente bens apreendidos. Nós estamos falando, pessoal, de várias leis que vão incidir sobre aqueles que acham que são os donos da verdade. E isso não vai apenas para Alexandre de Moraes, para Barroso ou até mesmo para Lula. Isso vai varrer a família deles. E tem alguns, como por exemplo o Lula, né, que tem alguns familiares aí que são multimilionários, né, como por exemplo o seu irmão que se envolvido aí com a fraude do INSS, como por exemplo o Lulinha, o filho do Lula, que fica andando de Ferrari lá na Europa e já filmaram ele várias vezes. Todos eles serão comprometidos nesses crimes. E aí, pessoal, a lei Magnitsky, o que ela faz? Ela trava o CPF, o documento, o passaporte do cidadão e ele não pode usar nenhum dos produtos de nenhuma empresa dos Estados Unidos, não pode ter conta em banco internacional que tenha envolvimento com os Estados Unidos, ou seja, a vida do cara começa a ficar toda travada. E tudo isso por quê? Mexeu com cidadãos americanos, mexeu com empresas norte-americanas, não deu satisfação para ninguém e ainda está cometendo esses atos no Brasil, né? Diretamente com o povo brasileiro. A conta chega, pessoal. A verdade é o seguinte, que não há mal que dure para sempre. Um dia a verdade chega. A verdade ela pode até tardar, mas ela chega. E aí, o que nós queremos ver mesmo é isso acontecendo, porque alguma coisa tem que ser feita. Se aqui no Brasil nós estamos de pés e mãos atadas, né? Inclusive agora, né? Está aí para votar ali, passar ali a votação no Supremo Tribunal. Não leva nem para o Congresso, porque para eles o Congresso e nada é a mesma coisa. No Supremo, tal de marco temporal da internet civil e regulamentação das redes sociais para poder boicotar todo mundo. Na verdade, nós sabemos que eles estão acelerando esse processo ali no STF para votação dessa regulamentação das redes sociais, justamente porque daqui a pouco tem eleições. Justamente. Eu me lembro, em 2022, quando foi chegando perto das eleições ali de 22, por volta de agosto, setembro, eles intensificaram as ações aos bolsonaristas, aos canais de direita como este aqui, vários outros, aos perfis de Twitter, aos perfis de Instagram e outros mais. Para quê? Justamente para sufocar, para tentar sufocar a direita e conseguiram, né? E com isso conseguiram aí beneficiar o outro lado, né? Isso aconteceu. Então agora
Você está vendo vídeos como esse, você vê outros canais e a gente fala, denuncia e mostra aqui. Eu te peço para compartilhar esse vídeo aqui, porque aí você vai nos ajudar. Mas vai chegar uma hora que eu tenho certeza que se algo não for feito, pelo menos com a ajuda de lá de fora, né, do Donald Trump, do Marco Rubio, de outros mais, se algo não for feito, pessoal, quando chegar ano que vem, ali por volta de julho, agosto, daqui a aproximadamente um ano, vão começar a fechar as torneiras e vão começar a inibir justamente o alcance das redes sociais. Inclusive, né, o Zuckerberg falou, né, e outras redes sociais, outros CEOs de redes sociais, por exemplo, também o Elon Musk sinalizou isso, que nas eleições passadas aqui no Brasil, de 22 e até de 24, houve sim uma certa interferência dos CEOs ali dos Estados Unidos, através de quem? De Joe Biden. Então, houve um contato, inclusive o Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, falou que pediu sim ajuda ao governo norte-americano durante as eleições de 2022. Ele falou isso, tem os vídeos aí, é só você dar um Google aí, um YouTube aí, dar uma pesquisada aí, você vai ver. Ele falando durante uma entrevista ali, num simpósio, ele falando que ele teve que pedir porque ele precisava da ajuda do governo norte-americano. E como que foi essa ajuda? Justamente através das Big Techs aí, essas redes de comunicação, Twitter, YouTube, Instagram e Rumble. Para quê? Justamente para poder fechar, para não liberar o alcance das mídias sociais, principalmente de quem é de direita. Tem um processo correndo na justiça que já tem anos, aproximadamente 6 anos que está correndo, que é o inquérito da fake news. O que diz esse inquérito da fake news? Ele pegou Bolsonaro, pegou Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, pegou uma renca de parlamentares, em sua maioria 99% de direita. Para quê? Para sufocar e diminuir o alcance dessas pessoas e não permitir que eles levassem a verdade para o povo brasileiro. E aí, pessoal, nós temos que ficar com os olhos muito bem abertos, porque isso pode acontecer no próximo ano também. É por isso que eu quero te pedir para se inscrever no canal, para a gente chegar a 500 mil inscritos, que aí a nossa voz pode alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. As coisas estão acontecendo e a justiça vai chegar para os togados, pessoal. Compartilhe esse vídeo, dá um like e tamo junto.